Senadores aprovam o orçamento impositivo para emendas de bancadas. O presidente do Senado defende diálogo e entendimento com o governo. E Comissão de Assuntos Sociais e Plenário aprovam criação da Política Nacional de Prevenção ao Suicídio. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Depois de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça com alterações, foi aprovada no plenário do Senado a PEC que determina a execução obrigatória das emendas de bancada no orçamento da União. Como já acontece com as emendas individuais, o texto da proposta estabelece que as emendas feitas em conjunto por parlamentares para custear obras em seus estados também serão de execução obrigatória. A PEC do orçamento impositivo vai voltar para análise dos deputados, já que sofreu mudanças no Senado em acordo com o presidente da Câmara e com técnicos do governo. A emenda individual restou desmoralizada pela CPI dos anões do orçamento na década de 90. Ao estabelecermos a emenda coletiva de bancada do Estado ou do Distrito Federal, como o polo gerador e o polo que vai repartir receitas e permitir despesas nas unidades federadas, nós estamos fazendo, sim, uma evolução federativa. A primeira alteração foi eliminar a possibilidade de uma interpretação de que emendas coletivas, como as das comissões temáticas, também se tornassem impositivas. Além disso, foi estipulado um escalonamento para os limites da execução das emendas de bancada para uma adaptação do Poder Executivo. Em 2020, 0,8% da receita corrente líquida de 2019 deverá ser usado para pagar essas emendas de bancada. A partir de 2021, será aplicado até 1% da RCL do ano anterior. Outra mudança inserida no texto é a obrigação de que as emendas de bancada sejam repetidas todo ano até que as obras estejam concluídas, uma medida para evitar obras inacabadas nos estados. Os senadores limitaram ainda a possibilidade dos restos a pagar serem considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista nas emendas. O texto determina o teto de 50% dos valores empenhados. Essa emenda constitucional, muitas das vezes esses recursos de emendas parlamentares, são as únicas fontes de resolver os problemas das pessoas lá onde elas vivem. 5.570 prefeitos nos municípios desesperados, com as atribuições que são transferidas todos os dias pela legislação brasileira, inclusive, e pelo governo. E emenda parlamentar impositiva foi, sem dúvida nenhuma, uma grande conquista da distribuição da arrecadação tributária do governo federal. Outra proposta de emenda à Constituição também foi aprovada pelo plenário nesta quarta-feira. A que autoriza bombeiros e policiais militares a trabalharem como professores ou como profissionais de saúde. Essa PEC vai à promulgação e segue para a Câmara dos Deputados o projeto que cria um auxílio financeiro para famílias carentes matricularem crianças de até 5 anos em creches particulares por falta de vaga na rede pública. O plenário aprovou uma proposta de emenda à Constituição que permite a bombeiros e policiais militares dos estados e do Distrito Federal a acumulação do cargo com as funções de professor ou profissional da saúde. Deverá ser respeitado o teto de remuneração no serviço público, que nesses casos é o salário do governador. A PEC vai à promulgação. A população que entenda que nós teremos
Professores que são policiais altamente qualificados, profissionais da saúde que são policiais e bombeiros altamente qualificados. São profissionais que sempre sofreram aí o descaso, a dificuldade da profissão, não conseguiam exercer e dar boas condições para a família, uma pressão muito grande da família para que deixasse a profissão e seguisse outras carreiras. Não adianta você ser claro lá no artigo 144 da Constituição Federal, que a segurança pública é direito de todos e dever do Estado, sendo que o principal violador desse direito é o próprio Estado, quando ele não equipa as instituições de segurança. Os senadores aprovaram também a autorização para que os municípios e o Distrito Federal ofereçam um benefício para famílias de baixa renda que não conseguirem matricular suas crianças em creches ou pré-escolas públicas. Elas poderão receber um auxílio financeiro para matriculá-las em instituições privadas. De acordo com a proposta, os prefeitos e o governador do Distrito Federal ficam autorizados a criar o programa desde que existam recursos disponíveis para garantir a inscrição de crianças de 0 a 5 anos em um estabelecimento de educação infantil. O que poderá, a partir desse projeto, é facultar a que maus gestores, mal intencionados, abram mão de investir em redes públicas de ensino, que tem toda uma regulação, que tem todo um acompanhamento do Ministério, das Secretarias de Educação, para investir dinheiro em arapucas. É preciso trabalhar em duas frentes, na construção de creches, com o dinheiro da União, obviamente, porque os municípios estão sobrecarregados. E, de outro lado, a adoção, sim, do voucher, como propõe o projeto do senador José Serra. O objetivo central deste projeto é o combate ao círculo vicioso da pobreza. Disso é que se trata. Criança fora de creche, criança com escola deficiente, de família pobre, será pobre. Isso cria o chamado círculo em que a pobreza gera pobreza. 34% das crianças não frequentam escola porque não há vagas ou creches públicas próximas do seu lugar de moradia. Tomou posse hoje a senadora Renilde Bulhões, do PROS de Alagoas. O titular, senador Fernando Collor, está em licença particular. O mandato da chapa termina no dia 31 de janeiro de 2023. Em entrevista nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou a disposição do presidente da República, Jair Bolsonaro, de aproximação com o Congresso para tratar de propostas de interesse do governo e do país. Davi Alcolumbre afirmou que é natural a conversa entre as instituições e disse que está aberto ao diálogo e ao entendimento. Eu acho natural as instituições conversarem democraticamente, republicanamente, para tratar dos interesses da pauta do governo na Câmara e no Senado e para tratar da pauta dos brasileiros. Naturalmente, o presidente da República fez essas ponderações e eu estarei totalmente aberto para o diálogo e para o entendimento. Eu sempre... quem me conhece sabe que eu sou um político da conversa, do diálogo, do entendimento. Eu sempre busco a convergência. Naturalmente, não é obrigado, todos não são obrigados a pensar da mesma maneira. Mas nessa posição de presidente do Senado, e com certeza o deputado Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados, essa interlocução ela não só é necessária, como ela se faz nesse momento crucial para a história do Brasil. Então, eu acredito que isso é um gesto do presidente Bolsonaro. O presidente Rodrigo, já como anfitrião, já fez um encontro com o presidente da República na sua residência. Fizemos um almoço dos presidentes dos poderes e, com certeza, isso todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, as instituições têm que conversar, dialogar e buscar o entendimento. E o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, explicou a agenda do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes dos partidos para debater as propostas do governo.
A agenda começa amanhã, 8h30, com o presidente do PRB, né? O deputado Marcos Pereira. Depois ele vai receber o presidente do PSD, o Gilberto Kassab. Depois ele vai receber o ex-governador Geraldo Alckmin, presidente do PSDB. Depois ele vai almoçar com a ACM Neto, que já estava programado há mais tempo. Depois ele recebe Romero Jucá, do PMDB à tarde, mas ainda de manhã, antes do meio-dia, recebe o senador Ciro Nogueira, do PP. São 6 amanhã e já estão confirmados mais 5 entre terça e quarta da semana que vem. Vai ser o tom de convidá-los, né, à instituição partidária, para que participe desse esforço, né, de construção do entendimento na busca de poder ter a nova Previdência aprovada, que o Brasil encontre o equilíbrio fiscal. A reforma da Previdência ainda está na Câmara dos Deputados, mas os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram hoje o projeto de lei que melhora a situação de quem recebe o benefício da prestação continuada, o BPC. E tem mais. O país pode ganhar uma política pública de prevenção à automutilação e ao suicídio. O projeto foi aprovado pela manhã na Comissão de Assuntos Sociais e agora há pouco no plenário do Senado. Veja na reportagem de Fábio Henrique Guimarães. Aprovado pela comissão, o relatório do senador Eduardo Girão segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio garante assistência psicológica de vítimas e seus familiares. Escolas e hospitais deverão notificar os casos suspeitos ou confirmados de atos de automutilação e tentativa de suicídio, tudo em caráter sigiloso. Nos casos que envolvam crianças e adolescentes, as notificações deverão ser encaminhadas ao Conselho Tutelar. Planos de saúde serão obrigados a oferecer atendimento para os casos que envolvam automutilação e suicídio. O suicídio ocupa o 3º lugar em causa-morte entre os adolescentes no nosso país e vem crescendo nos últimos anos. A importância deste tema é evidenciada pela ampla divulgação feita pela imprensa brasileira, como no caso recente de Suzano. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também aprovaram mudanças no benefício da prestação continuada, o BPC. A renda familiar por pessoa para receber o benefício de um salário mínimo passaria de R$ 250 para R$ 600. A senadora Juíza Selma queria adiar a discussão até que a reforma da Previdência chegasse ao Senado, mas o requerimento foi rejeitado. Alguns senadores entendem que o valor de um salário mínimo pago atualmente a idosos e pessoas com deficiência não deve sofrer alteração. E que agora a população que mais sofre não pode ficar à mercê de uma suposição de quando vai entrar uma proposta de revisão, de reforma da Previdência. Você sabe o que é ter uma pessoa com deficiência totalmente dependente, que a mãe, na maioria das vezes, é quem desiste de ter uma vida própria para cuidar do seu filho. R$ 249,50 por uma pessoa, per capita por uma pessoa, isso aqui eu concordo. É urgente, sim. Já tem decisão do Supremo Tribunal Federal entendendo que 1/4 do salário mínimo, como renda per capita, para a pessoa ter direito a um salário mínimo na família, é incompreensível, é inaceitável. Nós aqui temos a responsabilidade de dar às pessoas o que eles precisam. E eles realmente precisam, necessitam desse valor, que não é o ideal, mas com certeza já ajuda bastante algumas famílias. Esse projeto será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. Também segue para exame da CAI o projeto de lei 582 de 2019, que isenta do pagamento do imposto de renda idosos com mais de 75 anos, com rendimento igual ou inferior a R$ 23 mil.
Foi inaugurada hoje na Biblioteca do Senado Federal a exposição A Conquista do Voto Feminino. A mostra conta a luta das mulheres por igualdade. A primeira senadora, depois da princesa Isabel, Eunice Miquiles, foi a homenageada do evento. A exibição vai até o dia 10 de maio. A exposição destaca o trabalho de mulheres que marcaram a história política brasileira e trouxeram conquistas para os direitos femininos. A diretora-geral do Senado, Ilana Trompica, falou sobre a importância do movimento sufragista, que deu direito ao voto às mulheres. A secretária-geral de Comunicação, Ângela Brandão, lembrou que as participantes do movimento sufragista foram a base para a igualdade das mulheres na sociedade. Maria de Lourdes Abadia, a primeira governadora mulher do Distrito Federal, e Emília Fernandes, a primeira senadora eleita pelo Rio Grande do Sul, também marcaram presença no evento. Eunice Miquiles, a primeira mulher a assumir uma cadeira no Senado Federal, depois da princesa Isabel, foi a homenageada. Falou da trajetória na política e das diferenças enfrentadas. Não foi fácil não, quer dizer, não só por ser a única mulher no meio de todo um colegiado masculino, mas sobretudo porque eu era uma sozinha e existiam aí os grandes nomes da política brasileira, quer dizer, Java Passarinho, Paulo Brossard e tantos outros, quer dizer, eu me sentia muito pequena, eu tinha sido apenas deputada estadual, então eu me sentia às vezes despreparada. E a discriminação, ela era muito sutil, não diria que havia uma discriminação, mas você sentia bem que você estava ali na condição de uma senhora que estava ali, devia ser prestigiada e tal, mas eu não sentia que eu fosse recebida como uma colega, pelo menos durante o primeiro e o segundo ano. Depois eu sentia que já estava sendo mais, vamos dizer, aceita como colega, mas demorou. A comissão mista que analisa a medida provisória 855 de 2018, que viabilizou a privatização de empresas de energia, aprovou hoje o relatório do deputado Édio Lopes, favorável ao texto editado pelo Executivo. A MP trata das condições para a privatização de duas empresas controladas pela Eletrobras, a Amazonas Energia e a Companhia Energética de Alagoas, leiloadas em dezembro do ano passado. A matéria vai ser votada agora na Câmara dos Deputados e, se aprovada, vem para o Senado. E o uso da energia eólica está em plena expansão no Rio Grande do Norte. Líder no setor no país, o estado reúne condições especiais para incentivar a exploração dessa fonte de energia. O senador Jean Paul Prates fala sobre as conquistas de seu estado nessa área e sobre a nova fronteira, a geração de energia eólica no mar. Olá! O estado do Rio Grande do Norte atingiu um novo recorde energético, 4 gigawatts em potência instalada a partir de parques eólicos. E nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Senador, seja bem-vindo. Olá, Renata. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para celebrar essa meta, né, atingida pelo nosso estado. Qual é o significado dessa conquista? Olha, o Rio Grande do Norte começou a pensar em energia eólica antes do ano 2000. E em 2003 tivemos uma experiência com 3 pequenos aerogeradores instalados na cidade de Macau pela Petrobras. E em 2006 já tínhamos um parque eólico pleno instalado e operando pela empresa Iberdrola espanhola lá em Rio do Fogo. Depois disso, a partir de 2008, deslanchamos. Eu, particularmente, ocupei a Secretaria de Energia nessa época, de 2007 a 2010, e nós incluímos no plano energético do Estado uma força muito grande aos projetos eólicos. O Estado tem, bem como a costa do Ceará, nesse momento já conhecido esse potencial de vento, ventos regulares, ventos constantes, ventos de belíssima qualidade para o investimento em turbinas eólicas e para o funcionamento delas. Então, hoje, 10, 12 anos depois, a gente percebe e já é considerado o melhor ambiente do mundo para se investir em energia eólica, tanto pelo fato dos aspectos técnicos, operacionais, como do próprio fato de recepcionar do mundo. Várias empresas globais hoje estão instaladas no Rio Grande do Norte e afirmam isso. Então, nós temos aí
Nós, no Rio Grande do Norte, com costa e interior, o Ceará faz parte da mesma bacia de ventos, desse movimento que eu estou dizendo, e o interior da Bahia também constitui esse conjunto. É um conjunto de áreas do Brasil que hoje performa muito melhor do que qualquer outra área no mundo e que recebe investimento de braços abertos, porque tem condições hoje de atender o licenciamento ambiental, a burocracia toda que se requer, a acessibilidade a essas áreas. Então, a gente tem sido muito feliz nisso. E hoje temos a maior concentração de turbinas eólicas numa só região. 650 turbinas instaladas numa região apenas constituída de 2 municípios do estado. Quais são os municípios? João Câmara e Parazinho. E o número hoje já atinge mais de 1.500 turbinas eólicas instaladas no estado. Então, demograficamente, é o maior número de turbinas concentradas em um só lugar do mundo. E 86% de toda a potência instalada no estado é energia eólica? Esse número porque já aumentou? Nós temos uma termoelétrica a gás e temos potência instalada também em caráter emergencial, 2 térmicas a diesel e alguma coisa em solar. A eólica é o mais proeminente realmente. E, de fato, nós hoje estamos exportando 2/3 da energia que a gente gera. Então, a gente consome, basicamente, a economia do Rio Grande do Norte é menor do que a do Ceará e a de Pernambuco, por exemplo. Então, a gente tem aí uma capacidade que agora só de eólica atinge 4 gigawatts, 4.000 megawatts, é um recorde nacional. Continuamos líderes nacionais em potência instalada, em energia gerada e em número de aerogeradores. E temos um ambiente, como eu disse, muito saudável para continuar esse investimento. Temos mais 35 parques em construção, né? E provavelmente algum dia vamos perder essa liderança porque o estado é pequeno, né? Tem uma limitação geográfica, né? A Bahia é um estado maior, o Piauí é um estado maior. Mas e os ventos? E também tem ventos. Os ventos nossos são, de fato, especiais. O interior da Bahia que eu mencionei também concorre em qualidade de vento com essa bacia de vento Ceará, Rio Grande do Norte. Agora, temos uma nova fronteira que nós vamos começar a explorar brevemente, e até durante esse primeiro semestre ainda vamos ter notícias sobre isso, que é o offshore, ou seja, a energia eólica no mar. Essa instalação dos aerogeradores bem maiores, com fator de capacidade maior também, para coletar vento e gerar energia no mar, né? Então, as eólicas offshore vão começar no Brasil e começarão certamente pelo Rio Grande do Norte e pela costa do Ceará. Mas elas ainda carecem de um marco regulatório, né? Carecem de um marco regulatório. Nós temos um projeto tramitando, inclusive aqui no Senado, já foi daqui do Senado para a Câmara, um projeto regulando como é que se acessa essas áreas marítimas, que como são da União, pertencem à coletividade brasileira, não é como em terra que você faz um acordo com o fazendeiro, com o dono da terra e instala o seu parque eólico pagando alguma coisa a ele. No caso do mar, tem que ser licitado esse direito, a titularidade daqueles blocos marítimos. E provavelmente vai haver uma vantagem também, que o empreendedor já vai encontrar uma área zoneada ambientalmente, ou seja, o governo é que vai escolher as áreas que quer licitar, já tentando evitar problemas paisagísticos, de ser muito perto de uma praia, de uma área turística, ou principalmente problemas ambientais, de ordem ambiental na colocação desses aerogeradores lá. Qual é o impacto ambiental da produção offshore? Olha, são os impactos de atividade offshore, de você montar uma estrutura, né, metálica, etc., no fundo de mar e ter toda uma cultura e toda uma forma de operar isso aí, porque é um parque eólico, quer dizer, não é só um aerogerador ou 2, são 30, 40, 50 parques eólicos colocados no mar. Então você tem que ter aí as correntes, estudar toda a questão da fauna marinha, a própria fauna aérea também, então tem uma série de coisas. O impacto é baixo perante o que se compara com outras fontes em terra, até com carvão, o próprio uso do petróleo, né? Então, assim, temos que aproveitar esse potencial, porque principalmente nós somos um país que opera offshore no petróleo, em grande escala. A Petrobras, principalmente, é uma empresa líder em operações offshore no planeta. E nós temos um custo muito mais barato operacional ali naquela costa, porque a nossa plataforma continental é rasa. Então, a gente vai conseguir ter o custo mais barato de offshore eólico do mundo em breve, porque o parâmetro, o benchmarking desses custos de offshore eólico no mundo são do Mar do Norte, que é um mar inóspito, profundo, difícil de operar, encrespado, com condições climáticas terríveis.
Esse é o paradigma hoje do custo de offshore, por isso que diz que ele é muito caro, operar offshore ou eólica é muito caro. No nosso caso, a gente vai conseguir... Mas o mar do Rio Grande do Norte não é encrespado? De jeito nenhum, é tranquilo. Eu costumo dizer que a gente vai fazer manutenção em aerogerador de jangada. O cara vai de jangada até o aerogerador, sobe lá, faz a manutenção e volta de jangada. Ainda vai ser ecológico. E em que pé está o marco regulatório? Está tramitando no Senado? Está tramitando. Está arquivado? Precisa ser desarquivado? Não, está tramitando, vai voltar para o Senado depois das alterações na Câmara, né? Saiu aqui do Senado lá no finalzinho da última legislatura, vai à Câmara e volta. E ele provavelmente vai dizer o seguinte, que esses leilões desses blocos marítimos serão parecidos com os leilões de blocos de petróleo. Nós, inclusive, demos a sugestão que a própria Agência Nacional do Petróleo seja quem licite esses blocos, que ele já tem uma estrutura toda de licitação de blocos marítimos, que já considera a parte ambiental, operacional, geologia, fundo, batimetria, tudo isso. Então, já tem essa estrutura lá. Embora seja para gerar energia, a gente, até por economia processual, sugere que seja aproveitada a estrutura de delimitação de blocos e a estrutura de licitação de blocos da própria Agência Nacional do Petróleo, a mesma que faz os leilões de petróleo, para fazer, digamos, para ofertar áreas já pré-definidas e que os investidores arrematem o direito de ali fazer seus projetos eólicos. Depois disso, esses empreendimentos eólicos vão para o leilão de energia. Então, são 2 leilões, um para arrematar a área e o outro para gerar energia, competindo com os outros projetos normalmente viabilizados nos leilões. O impacto para a economia do Estado, senador? Muito grande. O Estado hoje tem atividade de petróleo no mar e em terra. Então, quando você começa, o impacto das eólicas em terra já foi gigantesco. Nós contabilizamos aí por volta de 15 bilhões ou mais de investimento no Estado, diretamente feito nos últimos 10 anos em eólicas. 15 bilhões de reais direto na economia do Rio Grande do Norte, que é uma economia que andava um pouco recalcitrante, é muita coisa, faz muita diferença. Todas essas cidades que nós estamos mencionando aqui, João Câmara, Parazinho e outras do interior, receberam esse investimento direto na veia. Então, o que acontece? A economia local floresceu. Eram economias basicamente dependentes de Bolsa Família e agricultura de subsistência. Hoje conseguem rodar, claro, também tem mazelas que a gente precisa tratar, as cidades cresceram muito rápido, receberam muito dinheiro de uma vez, houve um processo de gentrificação, que é aquele processo onde as casas começam a ficar mais caras, as pessoas da cidade começam a deixar suas casas para alugar para outras pessoas e morar na periferia. Então, acontece todo esse processo que tem que ser tratado, inclusive com as prefeituras. Por isso que eu sempre ressalto que é muito importante em qualquer ciclo econômico que se estabeleça numa economia estadual, a participação dos prefeitos, a sincronia com a cidade. A gente procura fazer isso lá, e é por isso que vem funcionando a contento. Claro, tem sempre um problema ou outro, mas não houve nenhum litígio, nenhum tipo de problema mais desgastante do ponto de vista social, econômico das cidades em relação às eólicas. Até porque tem também as compensações socioambientais e as empresas participam muito bem, muito efetivamente disso. Porque as compensações socioambientais, elas não pegam só o meio ambiente, né? Todo o cuidado com a população. Exatamente. Ali tem áreas de assentamento, ali tem áreas de pesca artesanal, agricultura familiar, tem grupos culturais, tem quilombolas, tem às vezes tribos de povos indígenas. Então, tudo isso tem que ser contornado. Normalmente, o setor eólico trabalha bem com isso, porque ele não é tão invasivo. O grande período de trauma de uma obra eólica é justamente a construção do parque. Antes e depois, a coisa fica pacífica, fica normal. As pessoas conseguem passar por aquela área, o acesso continua assegurado. Normalmente, os acessos até são melhorados, porque para fazer manutenção você tem que fazer aquelas estradinhas, né, de acesso. Então, a comunidade acaba se aproveitando daquilo ali também. De maneira que a harmonia entre esse setor e as comunidades, até porque é um setor de energia renovável, não é, pugna normalmente por uma postura ambientalmente correta, socialmente correta, não é, normalmente é boa, né? Casos muito raros aconteceram, mesmo assim lá no estado nenhum, onde houve alguma rusga, algum processo aí de resistência. Normalmente tudo se apazigua e todo mundo acaba bem. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.